A gente começa essa edição te contando que o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, se reuniu ontem com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na sede da autarquia em Brasília. A reunião foi realizada a portas fechadas, depois de tensões a respeito dos limites de atuação entre os órgãos. O BC questiona inspeções técnicas em suas dependências por entender que há risco à autonomia legal. O tema segue em análise depois da reunião entre as duas cúpulas das instituições. A imprensa, Vital do Rego, detalhou o encontro. Vamos acompanhar. O presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar. Ainda sobre a reunião, o ministro anunciou que terá acesso aos documentos do Master. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário, e esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. O ministro também informou quais serão os próximos passos. Agora em diante, nós vamos fazer um calendário, certo? Já muito rapidamente entre as nossas unidades, certo? Já habilitei para o Banco Central os nossos interlocutores. O Banco Central já habilitou 2 diretores da instituição e aí vamos prosseguir rapidamente, porque o compromisso da Corte é terminar esse processo o mais rapidamente possível. Às 7h02 no horário de Brasília, hora de receber o nosso time de analistas aqui no telão, nessa manhã de terça-feira, no Jornal da Oeste, primeira edição. Quem chega por aqui, primeiro, Berenice Leite, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Excelente manhã de terça-feira, vamos juntos até às 10 horas da manhã, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Daniel, bom dia a toda a nossa audiência. Terça-feira, hoje, aliás, terça-feira é um dia que a semana começa a já ficar mais movimentada, né? Então vamos nessa. Vamos nessa. Bom, fato é, começando por esse primeiro assunto contigo, Berenice Leite, depois de toda essa polêmica, de muitas rusgas, de muitas discussões nas últimas semanas, o Banco Central, enfim, concordou com a inspeção do TCU nessa questão do caso do Banco Master. O tribunal vai ter, portanto, a partir de agora, acesso a documentos do Banco Central, deve concluir a análise da liquidação do Master em até 30 dias. E aí, depois disso tudo, será que fica alguma sequela ou é página virada sobre esse assunto? Berenice, o que você apura? Olha, Daniel, o ministro, o presidente do TCU agora, o Vital do Rego, ele esteve lá para colocar panos quentes nessa história, num incêndio que foi causado por um outro ministro do Tribunal de Contas da União, que se chama Jonathan de Jesus. Ainda ontem eu falei que essa reunião tinha tudo para ser um encontro cordial, né? E assim foi, uma reunião muito rápida. E o próprio ministro do TCU, ele não quis nem chamar de sindicância, nem inspeção. Ele falou em colocar um selo de qualidade
no trabalho do Banco Central, né? Então, assim, aí você já percebe que o tom de fiscalização, eles recuam nesse sentido, reconhecem que o Tribunal de Contas da União não tem essa competência de fiscalizar o Banco Central, que está acima, é o órgão maior em se tratando de fiscalização e decisões que competem ali a demais instituições financeiras. Agora, eu queria chamar ainda a atenção para esse ministro, Jonathan de Jesus. Ele que na semana passada, né, colocou em xeque, falou em fiscalizar e teria dado a entender, inclusive, que esse processo de liquidação aconteceu de forma muito rápida. Algo também na linha daquilo que os influencers previam, se é que vocês me entendem, naquela campanha que se iniciou ainda em 28 de dezembro, próximo do Natal. Bom, mas tirando isso, o que chama atenção é que o nome do ministro Jonathan ficou em evidência e muita gente quis saber quem era ele. Bom, ele foi indicado, inclusive, pelo presidente Lula, ele era um deputado federal até então. E ele aparece, só a título de curiosidade, Daniel, naquela imagem onde o ministro Barroso foi flagrado andando pelos corredores na Câmara dos Deputados e disse que eleição não se ganha, se toma. Então, ele era um dos deputados que estava ali andando junto com o ministro Barroso, à época, né, ministro do STF, nesse dia emblemático, um tanto quanto, não é mesmo? Agora, ele também ficou em evidência em abril de 2025, porque a esposa dele teve ali o seu nome dentro das investigações aparecendo da Polícia Federal, porque um carro de luxo apreendido dentro ali na garagem do filho do careca do INSS, uma BMW avaliada em mais de 350 mil reais. A esposa do ministro do TCU, do Jonathan de Jesus, era quem estava ali, né? O nome do veículo estava no nome dela. Então, assim, esse assunto veio em evidência ainda no ano passado, em abril, quando a Polícia Federal estava investigando o esquema do roubo do INSS. E agora, em virtude dele ter dado essa cartada na semana passada, né, colocando ali o Tribunal de Contas como uma espécie de fiscalizador do Banco Central, esses assuntos voltam à tona e demonstra aí que algo ainda precisa ser explicado, né, e que essa teia envolvendo o Banco Master parece ter mais teias do que a gente imagina, né? A cada dia um novo desdobramento. O fato é que, em relação ao Tribunal de Contas da União, acredito que isso é página virada, né? Como você me perguntou. Eles, no máximo, vão colocar ali esse selo de qualidade, como disse o presidente do TCU, Vital do Rego, mas é importante dizer que a possibilidade de desliquidação ainda não está descartada, até porque o próprio ministro Vital do Rego atribuiu essa competência, digamos assim, ao STF, ou seja, a própria declaração dele ontem é muito clara. Ele diz que o Banco Central é o único órgão competente para liquidar um banco, mas, ao mesmo tempo, em outra entrevista, ele disse que essa não é uma atribuição do TCU, mas sim do STF, né? O que é totalmente contraditório, porque se há algum motivo para voltar atrás, deveria ser o próprio Banco Central. Mas sabemos também, e aqui finalizo, Daniel, meu comentário, deixando um questionamento, né? Por que esse caso foi para o Supremo e por que está nas mãos do relator, no caso, Dias Toffoli? Ainda ontem vimos o nome dele também ali de familiares envolvidos com negócios e fundos investidos nesse mesmo banco. E até agora, Dias Toffoli não se manifestou se vai deixar o caso ou não, apesar de muita pressão. Pois é, Berenice Leite, ainda trazendo um outro ponto para você e para a nossa audiência, eu vou querer ouvir o Marcos Vanucci, que é o nosso comentarista convidado hoje a respeito disso. Uma apuração do jornal Estado de São Paulo diz que a decisão do TCU de fazer essa inspeção no Banco Central deixou alguns indícios de que o processo poderá ser usado pela defesa de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, para favorecer, de alguma maneira, o empresário. E atenção para esse detalhe aqui, para proteger os seus bens e também para, acredite, abrir espaço para pedidos de indenização, mesmo se a liquidação do banco não for revertida. Já vou ouvir o Marcos Vanucci, nosso comentarista convidado de hoje, mas sobre essa discussão, eu vou incluir na nossa conversa a nossa repórter Tawane Catan, que tem a nota do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, sobre essa reunião entre o presidente do TCU, Vital do Rego Filho, e as autoridades do Banco Central. O que diz a nota, Tawane? Bom dia, bem-vinda.
Oi, Daniel, muito bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia Berenice Leite, que trouxe muitos pontos importantes sobre o caso dessa reunião do Banco Master, aliás, do Banco Central com o TCU, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, publicou justamente uma nota afirmando que, de fato, essa reunião, segundo ele, foi em tom amistoso, cooperativo, que houve alinhamento em relação à competência do Tribunal de Contas da União, respeitando o sigilo documental e a discricionariedade do Banco Central, da autoridade monetária. Falando em sigilo, vale lembrar aqui que houve, por parte do Banco Central, uma imposição de um sigilo em cima das comunicações entre autoridades da autarquia, do Banco Central, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relacionados ao processo de liquidação do Banco Master, assim como o ministro Dias Toffoli, que no fim das contas ele voltou atrás, mas inicialmente ele impôs aí um sigilo em cima do inquérito que apura justamente as irregularidades no caso do Banco Master. E, por fim, o ministro finalizou escrevendo o seguinte, que a inspeção vai seguir os trâmites regimentais normais, respeitando o devido processo legal, e que o diálogo fortalece a segurança jurídica e a estabilidade das decisões públicas. Então tem um certo alinhamento aí, de fato, com relação ao que disse o próprio presidente do TCU, Vital do Rego. É com você, Daniel. Muito obrigado aí pelas suas informações, Tawane Catan. Vamos receber o nosso comentarista convidado nesta manhã, Marcos Vanucci, o jornalista. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Muito obrigado por atender ao nosso convite para estar conosco nessa edição. Eu quero começar ouvindo você a respeito desse ponto que a Berenice Leite trouxe há pouco sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para poder tratar desse tema. Por ocasião dessa questão, o ministro Dias Toffoli determinou que a competência sobre as investigações do Banco Master ficaria a cargo da Suprema Corte, e isso foi muito contestado. Muito bom dia, Daniel. Queria agradecer primeiramente o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês da Oeste. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil deixou de ser uma república já há bastante tempo, quando a gente vem assistindo de forma recorrente a invasão de prerrogativas do STF em diversos assuntos, seja referente a essa questão do Banco Master, seja referente, por exemplo, às questões envolvendo as vítimas do 8 de janeiro, dentre as quais eu me incluo como único jornalista preso, cobrindo as manifestações em Brasília. Eu pego o gancho da colega Berenice quando ela fala exatamente da competência do STF. A gente sabe que o Banco Central é um órgão independente e deveria, por si só, tomar todas as iniciativas para que essas investigações tivessem, de fato, luz, como a sociedade civil espera. Quando ela fala também a respeito de por que essa questão do Banco Master, do Banco Central, envolvendo o TCU, etc., está aí nas mãos do STF, a gente percebe exatamente a linha, que os ministros vêm dirigindo, dando a muitas questões no país atualmente. É claro que o STF chamaria essa questão do TCU, do Banco do Brasil, do Banco Central e do Banco Master para si, porque a gente tem acompanhado a imprensa mostrando o envolvimento direto de nomes importantes da Suprema Corte. Você falou aí a respeito do ministro do TCU, do Dias Toffoli, que acabou, aí a Polícia Federal acabou divulgando importantes informações em relação ao envolvimento de parentes em papéis ligados ao Banco Master. Ou seja, é claro que ao trazer para si, e aí eu me refiro ao STF, a competência de estar com todo esse problema nas mãos, eles querem claramente, de uma forma muito objetiva, blindar todos esses personagens importantes, principalmente esses nomes que estão diretamente ligados ao Supremo Tribunal Federal. E é definitivamente o que a sociedade civil não espera de uma Suprema Corte como a nossa aqui no Brasil.